Olá, caro aluno, caro tutor. Estamos aqui para a nossa sexta aula de análise das demonstrações financeiras. Vejam aí que o nosso tema de hoje, questões envolvendo indicadores de rentabilidade e indicadores de prazos médios. É um tema bastante importante, bastante cobrado nos exames oficiais. Nós teremos a oportunidade de falar sobre isso em nossa aula e, principalmente, são indicadores muito utilizados no processo de análise das demonstrações financeiras no contexto profissional, no qual nós elaboramos as demonstrações financeiras e permitimos a análise econômico-financeira dessas demonstrações para fins de apoio ao processo de tomada de decisões. Hoje nós estamos com um problema técnico em relação ao nosso chat, então eu vou pedir para vocês acessarem via Skype, cada um dos polos acessem via Skype. O Skype está aí na tela para vocês, andrea.cuesta@croton.com.br. Repetindo, andrea.cuesta@croton.com.br. Então chamem a nossa tutora via Skype e a gente mantém o contato, que normalmente é feito pelo chat, via esse aplicativo. Combinado? O resumo da nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje apresenta questões relacionadas, como nós já dissemos, ao índice de rentabilidade, aos índices de rentabilidade e também aos prazos médios, né, no contexto da análise das demonstrações financeiras. Então, rentabilidade e prazos médios no contexto das demonstrações financeiras. Como nós falamos, são indicadores muito importantes, de alta relevância, né, no processo de análise das demonstrações, e nós vamos procurar tratar desses indicadores no mesmo estilo utilizados em exames oficiais, ou seja, nós teremos a oportunidade de revisar o conteúdo, ver como esse conteúdo é cobrado nos exames oficiais. A gente destaca aqui dois desses exames, né, o ENAD e o exame de suficiência do CRC, em especial o exame de suficiência, uma vez que ele é necessário para habilitar o profissional para o exercício da profissão contábil, não é verdade? E nós vamos ter a oportunidade de discutir a solução dessas questões e, a partir daí, fazermos a revisão teórica sobre os conteúdos abordados em cada uma dessas questões. Nós teremos a oportunidade de conhecer a questão e revisar o conteúdo abordado por cada uma delas. Claro, discutindo ainda suas justificativas e respostas corretas. Mas com qual objetivo? O objetivo é de apresentar e discutir questões cobradas nesses exames de forma a familiarizar a você, aluno, a melhor alternativa de solução dessas questões. Familiarizar você com esses conteúdos exigidos e a forma de aplicá-los na solução dessas questões. E, claro, a partir daí, né, fazer a revisão teórica dos conteúdos necessários, levando você a obter os conhecimentos não apenas para a solução das questões, mas, sobretudo, para o exercício da atividade profissional. É uma oportunidade que nós temos, de revisar os conteúdos que nós temos acesso, né, a partir desses exames oficiais, o ENAD ou o exame de suficiência. Combinado? Vamos em frente? Vamos lá. Alguns conhecimentos prévios são necessários para a solução dessas questões envolvendo os conteúdos destacados aqui, certo? O primeiro deles diz respeito à estrutura das demonstrações financeiras. Quando eu falo de estrutura das demonstrações financeiras, você precisa se lembrar
de que as demonstrações financeiras elas compreendem grupos, subgrupos e contas, né? Grupos, subgrupos e contas. E toda essa organização, essa classificação apresentada pelas demonstrações visam a melhor compreensão das informações econômico-financeiras. Também é necessário alguns conceitos e conhecer os objetivos das análises envolvendo os índices de rentabilidade, que é o caso aqui, e dos prazos médios, que são índices importantes que dizem muito sobre a saúde econômico e financeira das organizações. Os tipos de indicadores de rentabilidade e de prazos médios, cálculo e também interpretação desses indicadores. Então é assim que nós vamos avançar na nossa aula de hoje. Eu, professor Regis Garcia, você, aluno, e os nossos tutores que acompanham as nossas aulas. Tá bom? Então, nós vamos começar conhecendo a questão básica que nós utilizaremos como fonte de informações para fazer as revisões necessárias para a sua solução. Vamos lá. Então, a questão de número 24 do ENADE, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes do ano de 2009. A questão de 24, ela diz o seguinte: os indicadores de rentabilidade, então veja que o próprio tema já é trazido no texto base da questão. Então, os indicadores de rentabilidade e também de prazos médios. São os dois temas trazidos pela questão 24. Da empresa ABC Sociedade Anônima, referentes aos exercícios de X1 e X2. X1 e X2 representam aí a indicação de ano anterior e ano atual, né? O ano subsequente. E aí ela traz vários indicadores, como o giro do ativo, a margem líquida, a rentabilidade do ativo, a rentabilidade do patrimônio líquido, o prazo médio de renovação dos estoques, prazo médio de recebimento das vendas, prazo médio de pagamento das compras, o ciclo operacional e o ciclo financeiro, tá certo? Então são aí os dados trazidos pela questão. Todos esses dados trazidos pelo texto base da questão dizem respeito à análise das demonstrações financeiras. Cabe a nós interpretarmos e buscarmos a solução, então, da questão. O que ela pede? O que a questão está solicitando? Vamos lá? Com base nas informações que apresentamos, né, ainda há pouco, os vários indicadores, a questão pede que nós digamos o que é correto se afirmar, certo? E aí nós temos 5 alternativas e nós vamos avaliar qual delas está correta. Como eu disse a vocês, nossa metodologia de trabalho é em cima dessa situação problema, desse caso, né, trazido pela questão 24 do ENADE de 2009, e para isso, além dos conhecimentos prévios que nós já destacamos para vocês, nós também precisamos fazer uma revisão dos principais conteúdos necessários para a solução da questão. E é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Começando pelo embasamento teórico, revisando o que são os índices ou indicadores de rentabilidade. Então, eu dizer índices ou indicadores, nós podemos aqui considerá-los como sinônimo dentro do contexto, obviamente, da análise das demonstrações, né? Os índices de rentabilidade, eles representam o conjunto de indicadores que tomam como base o resultado gerado. Então, aqui está o grande detalhe, né, do conceito dos índices de rentabilidade. O detalhe é que índices de rentabilidade envolvem o resultado gerado, ou seja, o resultado econômico, o lucro
ou o prejuízo apurado pela organização, certo? Pela entidade. No período, então determinado período, que é o período que você está analisando, e o objetivo, né, é verificar a sua participação relativa. Então, o resultado gerado e sua participação relativa em relação a determinados grupos de contas, interesse e os interesses, né, ou de interesse dos usuários da informação contábil. Se vocês puderam compreender, né, o que nós acabamos de dizer, percebe-se, na verdade, que o lucro ou o prejuízo, ou seja, o resultado econômico gerado, é o elemento base utilizado nos indicadores de rentabilidade. Isso significa dizer que nós estamos falando de um tipo de indicador diferente daqueles indicadores vistos, por exemplo, na nossa aula anterior, que eram indicadores financeiros. Quando nós falamos em resultado, em lucro, nós estamos falando em geração de riqueza, na verdade. E nesse aspecto, nós dizemos que nós estamos tratando, portanto, de um indicador econômico nesse caso. Quando nós falamos em participação do resultado em relação às contas de interesse do usuário, nós estamos falando de uma participação relativa econômica. O quanto em percentual, o relativa significa percentual, na verdade, o quanto em percentual eu obtive de resultado em relação a uma determinada conta, a um determinado grupo, a um determinado subgrupo. Depende do ponto de vista, depende daquilo que eu estou querendo avaliar, tá certo? Então, dois destaques nesse conceito dos indicadores de rentabilidade. O primeiro diz respeito ao aspecto de que nós envolvemos o lucro, o resultado gerado, e o segundo, que é uma participação relativa, portanto, uma participação em percentual. Entendemos? Então, vamos em frente, vamos lá. Os índices de rentabilidade, pelo menos né, os principais, envolvem basicamente índices de margem de lucro. Então, margem de lucro é o mesmo que dizer percentual de lucro, né? E o índice de rentabilidade significa capacidade de geração de resultado a partir de uma aplicação de recursos. Então, quando eu digo, eu obtive uma rentabilidade de, é o percentual ou a margem de lucro apurada sobre o valor do capital aplicado, né? E aí depende do nosso tipo de análise, a gente vai ver alguns, né, daqui a pouquinho. Os indicadores, eles avaliam resultados da empresa em relação a determinados parâmetros. Nós podemos avaliar o lucro em relação, por exemplo, ao nível de vendas, em relação aos ativos, ou seja, ao total do capital aplicado em bens e direitos, em relação aos investimentos efetuados. Vejam, eu tenho uma gama de possibilidades de cálculo de lucro bastante significativa, né? Passando aí por várias possibilidades de cálculo, né? Seja sobre os recursos aplicados, sejam em relação ao próprio volume de vendas que eu obtive em determinado período, né? Certo? Então, eu tenho a liberdade aí de apurar essa margem, de apurar essa rentabilidade, de acordo com a necessidade de informação que eu tenho. Ok? Continuando, vamos lá. Quando nós falamos em margem de lucro, então nós temos pelo menos essas três margens mais específicas, né? Então, a margem de lucro bruto. Então, a primeira margem de lucro que nós temos é a margem de lucro bruto. A palavra destaque aqui é bruto, né? Obviamente vai envolver o lucro bruto. A margem de lucro operacional, a palavra em destaque aqui é operacional, ou seja, vai envolver o resultado ou lucro operacional. E também a margem de lucro líquido, ou seja, envolverá certamente o resultado líquido. Não significa que eu não possa ter outras margens
de lucro a serem calculadas. Essas seriam as principais, né? As principais seriam as margens de lucro, bruto, a operacional e a líquida. A gente vai ter oportunidade de ver como cada uma é calculada e que tipo de análise eu faço a partir desses cálculos. Então vamos em frente? Vamos lá. Começando pela margem de lucro bruto, ou também conhecida como margem bruta. Então nós vamos fazer a divisão, como nós estamos falando em participação relativa, então nós fazemos a divisão do lucro bruto, porque eu estou falando de margem bruta, né? Olha aqui, ó. Margem bruta envolve, portanto, o lucro bruto. E eu divido pela receita de vendas. Geralmente, a maior parte das vezes, nós usamos a receita líquida de vendas, tá? A gente parte sempre da receita líquida de vendas como a nossa base de cálculo. Então, a margem bruta nada mais é do que o lucro bruto dividido pela receita de vendas. O segundo indicador, o lucro operacional. Então, eu lanço mão do meu lucro operacional, certo? Já que eu estou calculando a margem operacional, dividido pela receita de vendas. Então, lucro operacional dividido pela receita de vendas. A base é a mesma que foi utilizada lá no lucro bruto, né? A receita de vendas, que é o nosso denominador. O que muda é o numerador, no caso. Primeiro, o lucro bruto, segundo, o lucro operacional. E a margem de lucro líquida envolverá certamente o lucro líquido, também pela receita de vendas. Mais uma vez, a receita de vendas é a nossa base para o respectivo cálculo, tá certo? Então, tá aí os três principais tipos de margem: bruta, operacional e líquida. A forma de cálculo, vocês perceberam que não é complicada, na verdade, bastante simples. Até assim, como nós já vimos nos indicadores financeiros na aula passada, a gente tem no cálculo muito mais simplicidade do que da análise. A análise ela é um pouco mais complexa. A gente chama de interpretação dos índices, não é verdade? A interpretação ela é mais exigida, né, do profissional do que propriamente o cálculo. O cálculo é importante, claro, mas a análise ela é muito mais importante. Vamos em frente? Vamos lá. Já quando eu falo índices de retorno, então nós temos o retorno sobre o ativo total e o retorno sobre o capital próprio. São as formas que nós temos de calcular o retorno. Retorno, como eu disse, é o lucro obtido, o lucro relativo obtido sobre determinados capitais aplicados, né? O denominado ROA, ROA vem da abreviação da expressão em inglês que significa retorno sobre o ativo, que é Return on Total Assets, tá certo? Então, ROA vem daí, por isso que a abreviação ela é diferente da tradução em português, né? Então, retorno sobre o ativo, ele é representado pela expressão ROA, de Return on Total Assets. Enquanto que o segundo tipo de retorno, denominado de retorno sobre o capital próprio, ele recebe a expressão ROI, tá certo? Também não bate aí com a tradução do português, né? Por quê? Porque deriva, e é muito utilizado no mercado financeiro, a expressão em inglês mesmo, né? Que é Return on Common Equity, tá certo? Return on Common Equity, que é ROI, retorno sobre o capital próprio. Vocês perceberam a diferença entre a margem e o retorno, né? A rentabilidade? Quando nós falamos em margem obtida, então nós estamos falando da margem obtida a partir da receita líquida de vendas, o volume de vendas que eu tive e qual o percentual de retorno que eu obtive em termos de lucro bruto, em termos de lucro operacional, em termos de lucro líquido. Então, é sempre a margem sobre a própria conta de resultado, né? Então, o lucro bruto apurado versus a receita de vendas, que é uma conta de resultado.
o lucro operacional versus a receita de vendas, que é a mesma conta de resultado, e o retorno líquido, ou margem líquida, desculpem, seria o lucro líquido sobre a receita de vendas. Então, eu estou tratando sempre das contas de resultado. Quando eu falo em retorno, em rentabilidade, eu estou falando do capital aplicado. E aí, nós temos o ROA e o ROI. O ROA envolvendo os ativos aplicados, o quanto o lucro representou dos ativos que eu apliquei, e o ROI, no caso, representando o quanto que eu obtive de retorno, envolvendo aí os valores aplicados de capital próprio, no caso, patrimônio líquido. Então, a diferença de um para o outro é essa. Um envolve contas patrimoniais, enquanto que o outro envolve apenas as contas de resultado. Um está basicamente buscando as margens obtidas a partir do volume de vendas, e o segundo buscando o retorno percentual sobre esses recursos aplicados. Tá certo? Então podemos ir em frente. Vamos lá. O cálculo do retorno sobre o ativo total, o ROA, ele é obtido a partir do lucro líquido, né? Porque qual é a conta que representa o lucro líquido obtido em um determinado período por uma organização? É o seu lucro líquido, não é verdade? Chamado de bottom line, ou seja, a linha final, né? A linha final da demonstração do resultado do exercício, o lucro líquido. E eu divido esse lucro líquido pelo ativo total para encontrar o ROA. Da mesma forma, eu divido o lucro líquido pelo patrimônio líquido para encontrar o ROI. Então, o que muda nesse caso são os denominadores, né? Um é o ativo e o outro o patrimônio líquido. A forma de cálculo seria a mesma. Compreendemos? Tranquilo, né? Então, como eu sempre falei para vocês, a forma de cálculo ela é importante, mas o mais importante é como a gente interpreta cada um desses indicadores. E nós vamos aí fechando esse primeiro bloco, já avançamos bastante, né? Conhecemos os principais indicadores, vamos refletir um pouquinho, vamos lá. Qual é a reflexão que eu proponho para vocês? Por que seria importante para um usuário da informação contábil saber qual a participação relativa do resultado sobre esses grupos de contas que nós acabamos de apresentar? Qual é a opinião de vocês? Eu gostaria que vocês discutissem entre si e nos enviassem aí as suas respostas hoje pelo Skype, né? Infelizmente não temos o chat. Eu vou dar uns minutinhos para vocês pensarem e já voltamos.
Muito bem. Então, uma reflexão interessante, né? Por que utilizar esses grupos de contas e qual a importância disso para o usuário da informação contábil? Bem, nós precisamos lembrar, primeiramente, o objetivo de um investidor quando ele coloca recursos em uma organização, em uma entidade. O objetivo, certamente, quando você aplica recursos em uma entidade, é obter lucro, na verdade, é obter rendimentos a partir daquela aplicação. No caso, quando nós falamos em retorno sobre o ativo, justamente eu estou medindo o retorno que foi obtido a partir da aplicação daqueles recursos no ativo. Quando eu falo em retorno sobre patrimônio líquido, da mesma forma, eu estou buscando saber qual o retorno obtido a partir daquela aplicação em recurso próprio, capital próprio, patrimônio líquido. Ou seja, eu estou prestando contas em termos de análise ao investidor, ao sócio, ao acionista, que confiou em colocar o seu capital à disposição da entidade. Entendemos? Por isso, a importância de encontrarmos esses resultados. Concordam? Então vamos em frente, vamos lá. Nós vamos ver um exemplo de cálculo a partir desse balanço patrimonial que está disponível para vocês. O balanço patrimonial da empresa Sucesso. Então, nós temos o ativo circulante, passivo circulante, o passivo não circulante, compreendendo aqui o realizável a longo prazo, os investimentos e as imobilizações, e o intangível, né? E do outro lado, o passivo não circulante, é representado pelos empréstimos e obrigações fiscais, e está aqui o patrimônio líquido da entidade. Então, total do ativo, 42.171, total do patrimônio líquido, 18.808 reais. Esse é o balanço patrimonial, portanto, da empresa Sucesso. Como nós falamos, estamos falando de retorno. Quando a gente fala de retorno, a gente está falando de uma conta de resultado representada pelo lucro líquido, ou seja, esse é o resultado apurado, em relação às contas patrimoniais que você está utilizando como base, destacando, no caso, o ativo total e o patrimônio líquido. Então, a demonstração do resultado do exercício da empresa Sucesso relativa ao mesmo período do balanço patrimonial apresenta uma receita bruta de 85 mil, deduzido da receita, deduzido de R$ 4.200, que pode ser relativas a impostos, cancelamentos, devoluções, descontos, tá certo? Receita líquida, portanto, totalizando R$ 80.800. Deduzido do custo da venda de R$ 30.704, nós encontramos o primeiro lucro da empresa Sucesso, primeiro lucro, que é o lucro bruto, no total de R$ 50.096. Do lucro bruto, nós deduzimos as despesas operacionais, no caso aqui de 43.880, e encontramos, e as outras receitas e despesas, né? E encontramos o resultado antes do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. O nosso resultado operacional até então, uma vez que nós não temos contas não operacionais. Então, é coincidente aqui, né, o resultado antes do IR contribuição social com o resultado operacional. Deduzidos os respectivos impostos, nós temos o resultado após o IR contribuição social, as participações societárias e, finalmente, o lucro líquido apurado no período. É esse lucro líquido, na verdade, que será a base para as nossas análises. Vale lembrar, né, vale destacarmos que nós estamos falando de indicadores de rentabilidade. E uma vez que nós estamos falando de indicadores de rentabilidade, nós sempre teremos ou no numerador, como é o caso, né, ou no denominador, dependendo do cálculo que você estiver fazendo,
uma conta de resultado. Então, o lucro ou resultado apurado, ora estará no numerador, ora poderá estar no denominador, depende da análise que você está fazendo. Mas você terá sempre uma conta de lucro, né? Sempre uma conta de resultado fazendo parte dessa sua análise, tá certo? Rentabilidade e margem envolvem, portanto, uma conta de resultado. Combinado? Vamos em frente? Vamos lá? Começando pelo cálculo da margem bruta. Relembrando aqui a fórmula, né? Então, o lucro bruto dividido pela receita líquida. A receita líquida, nós recorremos a DRE, que é aqueles R$ 80.800, e o lucro bruto de R$ 50.096. Dividindo 50.096 por 80.800, nós encontramos, portanto, uma margem bruta de 62%. O que significa uma margem bruta de 62%? Significa que para cada R$ 100 de vendas líquidas que eu produzo na minha organização, R$ 62 sobrarão como lucro bruto. Eu estarei gerando, a partir desses R$ 100 de venda, R$ 62 de lucro. Bruto, no caso, né? Então, essa é a interpretação que nós temos em relação à margem bruta. Vamos para o próximo cálculo? Margem operacional. Recordando também a fórmula da margem operacional, então, lucro operacional dividido pela receita líquida. A receita líquida de 80.800 e o lucro operacional de R$ 5.436. A margem operacional, portanto, é de 7%. 7%, da mesma forma como nós interpretamos a margem bruta, agora nós interpretamos a margem operacional, ou seja, para cada R$ 100 de vendas líquidas que a empresa gera, ela está gerando R$ 7 de lucro operacional, tá certo? 7% de R$ 100, lucro operacional. Então, veja, de 62% de lucro bruto, retirando as despesas operacionais, sobram 7% de margem operacional. Vamos ao terceiro cálculo? Vamos lá? A margem líquida, recordando o cálculo da margem líquida, então nós temos o lucro líquido dividido pela receita líquida. A receita líquida de 80.800 e o lucro líquido de 3.465. Nesse caso, o lucro líquido, ou a margem líquida a partir desse lucro líquido é de 4%. Ou seja, para cada R$ 100 de receita gerada pela organização, 4% ou R$ 4,00 representam aí o lucro líquido. Tá certo? Esse é o cálculo, portanto, das margens. E os retornos, os dois retornos, o ROA e o ROI, retorno sobre o ativo e retorno sobre o patrimônio líquido. Então, nós lançamos mão do mesmo lucro líquido, que a gente acabou de ver em ambos os casos. Só que no primeiro caso, nós consideramos o ativo total, 41.171, ou seja, do total de recursos que eu apliquei no ativo, em bens e direitos, no caso, 8% eu gerei de lucro líquido naquele determinado período. E no caso do ROI, retorno sobre patrimônio líquido, a cada R$ 100 que eu apliquei em capital próprio, eu retorno 18% em termos de lucro líquido. Então, ativo 8% sobre o valor aplicado, o patrimônio líquido 18% sobre o valor aplicado. Tá ok? Então, é importante esses cálculos porque nos proporcionam saber se o objetivo da minha aplicação, eu, enquanto sócio acionista, quando eu aplico na empresa, eu estou esperando retorno. Então, será que essa aplicação está me gerando retorno ou não? É isso que é respondido a partir
dessas análises, tá ok? Se nós entendemos, vamos atender novamente a uma reflexão. Vamos lá? Qual a relevância de se comparar, olha só que pergunta importante, né? Comparar indicadores de rentabilidade de um período para o outro em uma mesma entidade? Qual seria a vantagem de se fazer essa comparação? Minutinho para reflexão, nós já voltamos.
Então, a que conclusões nós chegamos avaliando essa reflexão? Discutiram entre si? Espero que sim, né? O cálculo ou acompanhamento ou comparação de um período para o outro permite-nos saber o caminho que a empresa está seguindo em termos de geração de resultado. Ou seja, se esse percentual ele vai aumentando ao longo dos períodos, isso é um indicativo de que a organização ela está gerando, ou tendo pelo menos, né, uma possibilidade de geração de lucros melhor de um período para o outro. Por outro lado, se a sua margem de lucro vem diminuindo, isso é um mau sinal, o que pode comprometer aí a saúde econômica e financeira da entidade no médio e longo prazo, não é verdade? Então, a comparação de um período para o outro permite-nos saber o viés, se é um viés positivo ou se é um viés negativo, uma tendência positiva, uma tendência negativa para os próximos períodos. Esse é o ganho que nós temos a partir desse tipo de análise. Compreendido? Então vamos em frente, vamos caminhando. Nós temos outros tipos de indicadores, denominados de indicadores de prazos médios, ou também conhecidos como indicadores de giro, tá certo? Os indicadores de prazos médios, ou indicadores de giro, eles representam a atividade, ou seja, o movimento, né? O movimento de contas relevantes, como é o caso, por exemplo, do movimento ou giro dos estoques, do movimento ou giro das duplicatas a receber, do movimento ou giro das duplicatas a pagar. São apenas 3 exemplos, né, de giro ou de movimento de contas que são relevantes para fins de análise. Análise, no caso aqui, de movimento, né? Análise de atividades ou indicadores de atividade. Como nós podemos perceber, pelo destaque das 3 contas que nós citamos aí, nós estamos trabalhando com contas que se movimentam. Então, os estoques se movimentam a partir da compra e venda. As duplicatas a receber se movimentam a partir do ingresso de novas contas e do recebimento das contas que ingressaram. E o movimento dos fornecedores ou contas a pagar também são representados pelo ingresso de novas contas a pagar ou pagamento, né, das contas que nós temos para pagar. Então, o giro, o movimento dessas contas, elas são indicadores de velocidade, ou seja, quanto mais girar o estoque, maior a velocidade com a qual eu estou renovando esses estoques. Quanto maior a velocidade do recebimento dos títulos a receber, significa que a empresa está tendo ingressos mais rápidos no seu caixa por conta dos recebimentos desses títulos. No mesmo sentido, quanto mais rápido, quanto mais velocidade eu tenho no caso do giro dos fornecedores, significa que eu estou pagando com mais rapidez as contas, né, os fornecedores. Eu tenho prazos menores no caso dos fornecedores, tá certo? Então essa é a forma de analisar esses indicadores envolvendo essas 3 principais contas. Se nós compreendemos isso, podemos avançar. Vamos lá. Os índices de atividade, portanto, eles medem o ciclo operacional da empresa. O ciclo operacional é sinônimo de ciclo da operação, ou seja, quanto tempo eu demoro em termos de dias, geralmente eu utilizo aí o indicador de dias, né? Quantos dias demoram para eu fechar um ciclo operacional? Ciclo operacional nós já vamos ver o conceito, né? Eles avaliam, como nós destacamos há pouco, a velocidade com que diversas contas, em especial essas 3 que nós citamos, estoques, duplicatas a receber e fornecedores, elas são convertidas em vendas, convertidas em caixa, aí depende de qual conta a qual eu estou me referindo, né? Tá certo?
Por exemplo, o giro do estoque, ele mede a atividade ou a liquidez do estoque de uma empresa. Vale destacar que liquidez significa a capacidade de um determinado elemento em converter-se em moeda. Capacidade do elemento em converter-se em dinheiro. Então, ele mede a atividade ou a liquidez do estoque de uma empresa. Por exemplo, o giro de estoque, ele vai ser representado pelo custo das mercadorias vendidas dividido pelo estoque da empresa. Ou seja, o quanto eu tive de custo das mercadorias em um dado período e o quanto de estoque eu tenho nesse mesmo dado período. Já o prazo médio de estocagem, ele vai envolver o prazo médio, ele vai envolver o estoque médio do período. Estoque médio nós calculamos somando o estoque inicial, então nós calculamos a partir do estoque inicial mais o estoque final, certo? Isso aqui dividido por 2. Isso vai me dar o estoque médio. Dividido pelo custo das mercadorias, certo? Então veja que o cálculo é invertido em relação ao giro. O giro é o custo das mercadorias dividido pelo estoque e agora é o estoque médio, no caso, dividido pelo custo das mercadorias. Isso vai me dar um percentual, aliás, vai me dar um quociente, né? É o resultado dessa divisão. Ao multiplicar por 360, eu estarei encontrando quantos dias demoram para o meu estoque girar, para o meu estoque se movimentar, tá certo? Então esse é o fundamento aí do cálculo do giro e do prazo médio de estocagem. Esse mesmo raciocínio nós podemos aplicar nos demais movimentos, que no caso de contas a receber e do contas a pagar. Vejamos. Por exemplo, no prazo médio de recebimento, nós utilizamos esse tipo de indicador para avaliar as políticas de crédito e cobrança da empresa. Se essas políticas de crédito e cobrança estão surtindo o efeito desejado. Ela mede como a empresa faz a gestão das contas a receber dos clientes. Ou seja, será que eu estou recebendo com um prazo satisfatório ou estou recebendo com um prazo muito longo, né? O prazo médio de recebimento, nós lançamos mão do contas a receber, também no caso a média, né? O saldo inicial mais o saldo final do período dividido por 2, dividido pelas vendas anuais, multiplicado aqui por 360. E o mesmo raciocínio nós aplicamos no caso do prazo médio de pagamento. Prazo médio de pagamento, ele vai medir quanto tempo a empresa demora para pagar os seus fornecedores. Então, quanto tempo a empresa demora para pagar os seus fornecedores. O cálculo, né? Duplicatas a pagar. Eu também posso utilizar aí as duplicatas a pagar, o saldo final, como também o saldo médio de duplicatas a pagar, assim como fizemos no caso do contas a receber. Isso varia geralmente, né, de autor para autor, mas a maior parte dos autores utiliza-se do prazo médio sempre, né? O inicial mais o final dividido por 2. Dividido pelas compras anuais, então no caso, contas a receber utiliza as vendas e o pagamento é o inverso, no caso, as compras. Ao multiplicar por 360, eu estou convertendo o indicador encontrado em dias, né? Assim como nós destacamos há pouco no caso dos estoques. Então, tanto os estoques como contas a receber e o contas a pagar, eu, no caso, posso encontrar o prazo médio a partir da multiplicação do quociente encontrado vezes 360. 360 dias, porque um ano, em termos comerciais, ele tem 360 dias. Lembrando que em termos comerciais, o mês tem 30 dias de uma forma linear, né? E o ano, portanto, 12 vezes 30, 360 dias. Tá ok? Vamos em frente, vamos lá.
Nós vamos exemplificar, fica mais fácil nós compreendermos esses cálculos e também a sua representação. Vamos imaginar que a empresa Sucesso, ela possui no ano de X1 e no ano de X0, ou seja, o ano imediatamente anterior, alguns saldos. Nós destacamos, por exemplo, o ativo circulante, os estoques, o passivo circulante. E aqui nós temos algumas contas de resultado, né? Receita operacional e o custo das mercadorias vendidas, como contas aí que nós extraímos das demonstrações financeiras da empresa de sucesso para exemplificar alguns, né, desses indicadores que nós acabamos de destacar. Ok? Então vamos lá. Começando aqui pelo giro dos estoques, então nós temos o custo das mercadorias vendidas, CMV, dividido pelo estoque, o estoque daquele respectivo período, né? Então nós temos como CMV, no ano de X0, o ano anterior, o total de 25.230, enquanto o estoque daquele ano era de 6.258. Portanto, 4 vezes 0,03, praticamente 4 vezes, né? É a quantidade de vezes que o meu estoque se renovou em X0. 4 vezes no ano, né? Então, a cada 3 meses, aproximadamente, o meu estoque se renovou. Essa é a interpretação do giro do estoque de X0. No ano de X1, o meu custo das mercadorias subiu para 40.828 e o meu estoque também subiu, agora para 12.048. O meu giro, portanto, ele variou, né? Agora eu giro apenas 3,39 vezes, aproximadamente 3,4 vezes o meu estoque. Ou seja, eu tenho aí, basicamente, se eu tivesse 3 vezes, eu teria um giro a cada 4 meses, né? Então eu tenho aí 3 meses e meio, aproximadamente, de giro do meu estoque. O que importa aqui em termos de análise, na reflexão anterior, que eu até dei um tempo para vocês pensarem, por que é importante nós compararmos os indicadores de um período para o outro? Está aqui a resposta, né? Vejam que eu consigo verificar que o meu giro do estoque em X0 era melhor do que o meu giro de estoque no ano de X1. Ou seja, eu giro mais vezes o meu estoque no ano de X0 do que no ano atual. Isso, obviamente, não é positivo. Eu ter um giro menor significa que eu estou renovando de forma mais lenta o meu estoque, certamente comprometendo aí a minha capacidade de geração de resultado. Entenderam? Então, por isso é importante nós termos em mente que a comparação de um período para o outro ela é muito relevante para fins de análise. Continuemos, vamos lá. Vamos pensar agora em termos de prazo médio de estocagem, utilizando o conceito agora de estoque médio. Então, diferentemente do primeiro caso, nós usamos o estoque final do período, nós vamos agora pensar em termos de estoque médio. Prazo médio de estocagem, o estoque médio, como nós dissemos, nós vamos lançar mão do estoque anterior, mais o estoque atual, o estoque no início do período e o estoque final do período, e dividimos por 2, ou seja, 6.258 mais 12.048 dividido por 2. E esse resultado nós dividimos por 40.828, que é, no caso, o CMV de X1. Como fórmula nos traz aqui o custo das mercadorias, né? E ao multiplicar por 360, então nós encontramos um indicador de 80,71 dias, certo? Aproximadamente aí 2 meses
e 1/3 de mais 2 meses, né? E 20 dias, pouco mais da metade de outro mês, né? Então, 2 meses dariam 60 dias, mais 20,71, mais 20 dias de um outro mês. É a quantidade de dias, 80,71, que demora para eu girar o meu estoque. Importante, né? Essa forma de cálculo, importante também essa forma de interpretação. Vamos refletir um pouquinho. Existem atividades, na opinião de vocês, que possuem maior propensão a terem um estoque, a terem, né, um giro maior dos seus estoques? O que vocês me dizem? Pensem, a gente já volta comentando. O que vocês acham? Existem ou não atividades com maior propensão a ter maiores ou menores giros de estoque? Existem, né? Vamos comparar, por exemplo, um supermercado. O supermercado é um exemplo de tipo de atividade que tem um giro de estoque bastante significante, tá certo? E vamos imaginar um outro tipo de empresa, por exemplo, vendedora de automóveis. Então, o giro de estoque de uma empresa revendedora de automóveis é bem menor do que de um supermercado, que todos os dias está ali, tendo que repor estoque na sua gôndola, né?
atividades diferentes, giros diferentes, formas de analisar diferentes, tá certo? Continuemos, vamos lá. Nós temos alguns tipos de ciclos, o ciclo econômico, o ciclo operacional e o ciclo financeiro. Esses ciclos, eles representam basicamente a soma dos dias que nós acabamos de calcular, né? O estocagem, recebimento e pagamento. O econômico, ele representa o prazo médio de estocagem, ou seja, o tempo que o estoque demora para girar. Então, ele coincide com o tempo de giro do estoque. Já o ciclo operacional, ele representa o período entre a compra. Então, veja, a compra ela é anterior até mesmo ao estoque e o recebimento do cliente, quando o cliente realmente põe o dinheiro no caixa. Ou seja, aí eu já estou envolvendo o ciclo econômico e estou envolvendo também o ciclo, o giro das duplicatas a receber. E já o ciclo financeiro é o tempo transcorrido entre o pagamento dos meus fornecedores e o recebimento das vendas. Então aqui eu vou, obviamente, descontar o prazo que eu pago, né, os meus fornecedores. De uma forma mais fácil de vocês entenderem, vamos trabalhar com alguns dados aqui. Vamos imaginar que o prazo médio de estocagem, PME, ele é de 85 dias. Uma determinada empresa tem um prazo médio de estocagem de 85 dias. O prazo médio de recebimento dos clientes é de mais 54 dias. E ela demora para pagar os seus fornecedores 19 dias. O ciclo econômico, como nós acabamos de explicar, é de 85 dias. Já o ciclo operacional, ele será o ciclo econômico mais o prazo médio de recebimento. Nesse caso, 139 dias. E o ciclo financeiro, ele seria o ciclo operacional menos o tempo que você demora para pagar os seus fornecedores, que são 19 dias. Então, 139 dias menos 19 dias, 120 dias. Para que serve a medição desses ciclos que nós acabamos de destacar? Por meio da análise dos ciclos econômico, operacional e financeiro, eu vou compreender quanto tempo demora para um recurso ser devolvido ao caixa. Eu vou tentar entender se o meu estoque está girando a contento, ou seja, ele está se movimentando a contento. Eu vou avaliar se a minha política de crédito e cobrança está adequada, se a minha política de pagamentos ela é adequada ou não. Por isso que esses 3 ciclos são tão importantes. Uma vez compreendido o conceito dos ciclos, 3 ciclos, uma vez também revisada a questão dos indicadores de rentabilidade e margem, vamos dar andamento, portanto, à solução das nossas dúvidas em relação à questão 24. Então, nós temos aqui algumas informações como o giro do ativo, a margem líquida, a rentabilidade do ativo, rentabilidade do PL, todos esses indicadores representam aí índices de rentabilidade. Os prazos médios, né, de renovação dos estoques, recebimento das vendas e prazo médio de pagamento, que agora vocês já relembraram do que se trata. O ciclo operacional, a gente acabou de ver que é a soma do prazo de estocagem, que é o ciclo econômico, mais o ciclo de recebimento, né? Então, 85 mais 54, 139, aqui o 139. E o ciclo financeiro, que seria o 139 menos o 19, portanto, 120. A questão, ela pede para nós analisarmos algumas afirmativas. Primeiro, a afirmativa de que a capacidade de pagamento melhorou devido ao aumento do ciclo financeiro. Se o ciclo financeiro ele aumentou, isso é sinônimo de que a capacidade de pagamento melhorou? B, a empresa ganhou R$ 15,20 para cada R$ 100 investido no ativo. Isso diz respeito ao
percentual de rentabilidade do ativo, né? Teria que ser de 15,2%. Rentabilidade do ativo é de 11,5%. Então, não é verdade também. A empresa passou a conceder em média um prazo maior em suas vendas a prazo. Se o meu ciclo, pagamento das compras, né? Ele foi de 18%. No caso, pagamento, foi de 60 para 54, eu reduzi prazo de pagamento e não aumentei, né? A remuneração do capital próprio, ou seja, rentabilidade do PL, reduziu de um período para o outro, rentabilidade do PL de 18 para 21 aumentou, não reduziu, né? E a rentabilidade do ativo aumentou em X2. Então, aumentou em X2, rentabilidade do ativo foi de 9,1 para 11,5. De fato, ela aumentou, né? E aí a margem líquida aumentou, que é a justificativa? Sim. Então, no caso, o ciclo financeiro afetou. Ele, de fato, aumentou, mas ele não significa menor prazo. A B é de 9,1 e não de 15,2, como nós acabamos de explicar. A C, ao contrário, a rentabilidade do PL aumentou, nós já explicamos isso. O prazo médio das vendas diminuiu de 60 para 54 e não aumentou. A rentabilidade do ativo aumentou e, concomitantemente, a margem líquida também. Essa é a resposta, então, correta, a letra E. Tá certo? Então, vejam que a gente tem uma variação muito interessante de possibilidades de questionamento sobre esses importantes conceitos de rentabilidade e de margem que nós acabamos de ver. E, claro, os ciclos, né, envolvendo aí os prazos médios de estocagem, de recebimento das vendas, de pagamento das compras. Combinado? Então vamos em frente, vamos lá. A atividade que eu proponho para vocês, para finalizar a nossa aula, é essa. Se a empresa ela teve um lucro líquido de R$6.000, tá certo? Então, um lucro líquido de R$6.000. Qual seria a rentabilidade do ativo e a rentabilidade do patrimônio líquido com base nas informações aqui apresentadas? Nós já voltamos respondendo à atividade, finalizando a aula de hoje. Muito bem. Antes de nós fazermos a solução da nossa atividade, vamos agora apresentar o aplicativo Saber, né, que nós ficamos devendo para vocês no início da aula. Vamos apresentar agora o acesso ao aplicativo Saber. Nós vamos ligar aqui o nosso iPad, né? Nosso tablet, melhor dizendo. Aqui nós temos o ícone de acesso ao aplicativo. Uma vez que você abre o aplicativo, você tem acesso a várias informações. Os livros mais lidos, audiobooks, o acervo completo. Aqui você pode buscar por área de conhecimento os livros que você tem acesso, tá certo? E se você quiser fazer uma busca, então basta clicar aqui nessa lupa
e digitar, por exemplo, né, capital de giro, que é o livro aí da nossa disciplina. Ele vai buscar aqui o capital de giro, todos os livros que compõem essa palavra-chave, né, estão apresentados aqui, sendo que o primeiro é o livro que nós utilizamos na disciplina. Uma vez clicando sobre o livro, você tem acesso aí a todas as unidades do livro, cada uma com a sua respectiva seção. Tá ok? Então essa é a forma aí de acesso ao aplicativo Saber, usem e abuse. Vamos à nossa atividade? Primeiramente, a rentabilidade do ativo é a divisão do lucro líquido de 6.000 sobre o total do ativo. Bem, nós só temos aqui o ativo circulante, então esse é o total do ativo, né? 50.000 mais 50.000, o total do nosso ativo é de 100.000, certo? Então aqui o resultado é de 0,6 ou 6%. Essa é a rentabilidade do nosso ativo. E ao calcular a rentabilidade do PL, ao invés do ativo, a gente utiliza aqui o patrimônio líquido como numerador. Então eu teria os mesmos R$6.000 do lucro líquido, só que agora dividido pelos 60.000 do PL. Portanto, 6.000 de 60.000, 10% é a rentabilidade do PL. Então, está resolvida a nossa atividade, vamos às considerações finais, né? São 3 tópicos que a gente destaca para vocês. Primeiro, a revisão constante de conteúdo é importante para o exercício da profissão de contador. Os exames oficiais são importantes tanto para a avaliação quanto para a habilitação sua enquanto profissional. E a mensagem final, né, que nós devemos ter sempre compromisso com a profissão. Por isso, revisão e estarmos preparados para o mercado é sempre muito importante. Foi uma satisfação estar com vocês nessa nossa aula. Nos encontramos na próxima aula. Até já!